Nós estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos dar uma relaxada e falar de cultura, né, Sérgio? Estamos aqui com o Sérgio Costa Silva, presidente do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, criador do Música no Museu. Então vem com a gente que vai ser bacana. Sérgio Costa Silva, conta pra gente o que é o Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o que você tem feito no decorrer desses anos todos, essas décadas que você está à frente do Conselho e participando da cultura de forma ativa aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, através do Rio de Janeiro. Eu acho que você é um exemplo muito importante do que é essa nossa visão de usar o Rio de Janeiro como plataforma de negócios, de propagação do Rio de Janeiro, propagação do Brasil. Você estava agora há pouquinho tempo em Portugal. Conta pra gente, Serginho. Eu acho que a importância do Conselho é que ele reúne todos os segmentos da cultura brasileira através de membros expressivos. Então a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem literatura, a gente tem artes plásticas, quer dizer, então nomes de expressão e que proporcionam uma possibilidade de um intercâmbio muito interessante, porque essas vertentes todas convergem para um final que isso tem sido os nossos seminários. Ano passado, nós fizemos um seminário da moda, a importância da moda, a importância do carnaval. O outro lado do carnaval, quer dizer, mostrou-se que o carnaval não acaba nos 4, 5 dias de desfiles e de blocos, nada disso. O carnaval é o ano inteiro. Existe uma economia do carnaval, existe uma indústria do carnaval, existe um envolvimento muito grande de milhares de pessoas que no final trazem aquela beleza que é o desfile de escola de samba. Então a gente mostrou num seminário com nomes de expressão, Maria Augusta, coordenado pelo Haroldo Costa, que é um membro do nosso conselho, todos os dois são membros do conselho, e são personalidades da cultura brasileira. Então isso foi uma coisa do ano passado. Fizemos também um seminário de moda, com o Edgar de Anjo coordenando, mostrando a importância da moda na sua evolução, na criatividade e também no negócio moda, porque o Brasil tem uma posição muito destacada na parte de moda. Este ano nós fizemos 3 seminários importantes. O maior deles foi a inclusão social através da música. Nós trouxemos exemplos de orquestras de comunidades que trazem uma oportunidade a jovens que eventualmente não teriam nem condições de entrar no mercado de trabalho. Então esses jovens estão sendo instruídos de forma ordenada nesses projetos e levando a possibilidade de eles terem uma carreira. Então isso é uma coisa importante. Nós trouxemos posições de orquestra de Cabo Frio, de orquestra de São Gonçalo, aqui do Rio, Pavãozinho, Maré, Alemão, quer dizer, todas experiências que estão sendo feitas de intercâmbio, também com músicos de expressão, com escolas de expressão, e alguns desses músicos já tiveram a oportunidade de tocar com músicos estrangeiros, receberam até convite para ir para o exterior. Então o que acontece é que a gente está sendo uma mola propulsora de atividades que tenham necessidade e possibilidade de sair de um mercado difícil. Então, nosso lema, inclusive, é trocar um fuzil por um violino. Então é uma coisa que a gente defendeu em algumas dessas posições. No desdobramento nós fizemos com o Steve Solat, também que é do nosso conselho, um curso e depois um concurso de curtas metragens na comunidade das Laranjeiras. Então foi apresentado esse trabalho, inclusive lindos filmes, que nós tivemos a entrega de prêmios no último sábado, e foi muito importante. O último domingo foi muito importante, porque mostrou assim uma pujança de criatividade de comunidade. Então isso tem sido muito presente no Conselho de Cultura, que é esse resgate, através da cultura, de valores importantes para serem colocados nas comunidades. Então esse é um exemplo.
Sérgio, você sabe que eu tenho muito o Rio de Janeiro como a capital cultural do Brasil. E continua sendo, foi e continua sendo. E, assim, você está falando disso, das comunidades, de filmes. As locações aqui no Rio de Janeiro são coisas maravilhosas, estonteantes, impactantes e refletem esse lifestyle que o Brasil leva para fora. Então, você está me falando e eu estou aqui imaginando tudo isso e imaginando também você trazer o jovem para a música é extraordinário. Trocar o fuzil por um violino é um pouco lúdico, mais real, tangível, e você consegue, com o bem, com o bom, fazer essa mudança. Me conta um pouco mais da importância da música nas pessoas. Como é que isso funciona, Sérgio? Música Você que vive isso. é uma linguagem universal, quer dizer, a música une os povos. A gente tem já vários exemplos dessa ligação, quer dizer, então a música se torna uma forma de abrandamento das pessoas. Existe também um trabalho que a gente até já fez no passado e espera continuar. Nós tocamos em hospitais, quer dizer, fizemos uma música no museu, principalmente no Hospital da Aeronáutica, e curiosamente o diretor do hospital tocava saxofone, então entrou na nossa ideia e estimulou muito. Então a gente levava, e por pesquisa também nós verificamos que havia um conforto junto às pessoas doentes. Quer dizer, então abrandava um sofrimento, era uma coisa importante. E o outro trabalho que a gente faz, daí já fazemos há 4 anos, é o Oficina Mais 60, que é um trabalho feito para pessoas mais idosas, com mais de 60 anos, em que a gente tem o objetivo de retardar o crescimento de doenças cognitivas. Então você utiliza a música, a memória, utiliza a expressão como corporal terapia. Como terapia, e formou-se ao final do ano, quer dizer, de cada ano, forma-se um coral que se apresenta no Música no Museu. Quer dizer, um trabalho dirigido por uma professora de pós-doutora, Cris Maria Kemberg, que apresentou essa ideia e a gente encampou e formamos um grupo imediatamente, porque nós temos um público muito grande no Música no Museu de pessoas de mais de 60 anos. Então foi assim, eu era a ideia de fazer uma turma só, hoje estamos com 5 turmas de 40 pessoas e tem uma demanda bem maior e já não pode até acolher. Nós conseguimos na Hebraica, onde a gente faz música no museu, o presidente da Hebraica, Luiz Mairovitch, nos deu espaço para a gente fazer e semanalmente existe esse trabalho feito pela professora e o público e as pessoas têm vibração com isso. Ô Sérgio, quem está ali assistindo a gente, como é que a pessoa, como é que o empresário, o empreendedor, o executivo pode, de repente, se conectar? Eu falo isso pelo seguinte, meus filhos fizeram, os 2 mais velhos, fizeram Vila Lobos. Muito novinhos e tudo, aí eu ficava preocupado, puxa, mas está indo para o centro, trazia eles, horas não trazia, porque eles queriam vir sozinhos para o centro. E você está falando dos 60 a mais. A música, ela contamina transversalmente toda a sociedade, as nossas vidas, nos diversos períodos que tenhamos na vida. Como é que você vê? Você está falando da música clássica. Como é que você vê a qualidade da música de uma forma geral no Brasil? Porque a gente vê assim umas músicas com umas letras que eu não sei se são letras, com uma musicalidade que também me assusta. Eu gosto de qualquer tipo de música, desde que ela seja boa. Como é que você vê isso? Como é que você vê
a nossa sociedade através do prisma da música? Não, eu acho que o Brasil é um país de musicalidade. Você verifica nas comunidades toda essa criatividade que eles têm, a música funk, quer dizer, eles conhecem música, a música mais popular, mas a gente está incutindo em várias vertentes a música clássica, quer dizer, é uma forma de voltar, uma forma de trazer as pessoas para a música clássica. E aí eu estou falando um pouquinho do Música no Museu, que é uma fórmula de sucesso. A gente está há 27 anos fazendo esse projeto, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram, e ela é muito simples. A gente leva pessoas a lugares lindos, que tem um acervo assim, histórico, arquitetônico, quer dizer, a cultura em geral, e coloca música para essas apresentações. Então a pessoa chega lá, assiste o concerto, depois visita a exposição, visita o espaço. Quer dizer, a gente conseguiu juntar uma coisa com a outra e reunindo músicos da maior expressão. Quer dizer, todos os grandes músicos brasileiros tocaram no Música no Museu. Nelson Freire, Arnaldo Cunha, Arthur Moreira Lima, todos os grandes pianistas tocaram, as orquestras tocaram. Então a gente tem assim uma grande... A gente faz concertos quase todos os dias. Teve anos que a gente fez todos os dias e mais de um. Fizemos assim 380 concertos, chegamos a fazer 500 concertos num ano. Caramba, Sérgio! Era uma coisa assim, era um jornal. Quer dizer, eu até dizia, acabou a edição de hoje, vamos pensar na de amanhã. Então era uma sequência, era uma máquina de fazer concertos. E foi uma coisa muito boa, quer dizer, teve muita receptividade e tem tido, quer dizer, se ninguém consegue ficar 27 anos ininterruptos, sem nunca ter cancelado um concerto, como está sendo Música no Museu. Então a gente tem essa vertente importante, que é fazer programas de qualidade em locais históricos. A gente fizemos, por exemplo, no Yacht Club. Então, por que tem o Yacht Club? Então, o Yacht Club está nos primeiros pianos que foi doado na época pela família Guinle. Então esse piano é onde toca. Então tem uma história. Então na Central do Brasil, o que tem tem a Gare da Central do Brasil, que é uma réplica de uma central de trens da Europa. Tem uma fundação, quer dizer, uma data importante de criação, da construção. Então cada lugar que a gente faz tem uma demanda. Claro que eu não preciso falar do Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Museu de Arte Moderna, Museu da República, Centro Cultural Justiça Federal, Centro Cultural Banco do Brasil, todos eles têm uma história. Casa França Brasil, quer dizer, Real Gabinete Português de Leitura, quer dizer, lugares onde fazemos música no museu. Extraordinários. E são coisas, fizemos música no museu na Ilha Fiscal, quer dizer, de tudo, Museu da Justiça, quer dizer, não há um espaço que a gente não tenha feito concertos. Então, quando a gente faz isso, a gente está levando música a espaços nobres, tá? E está movimentando também, porque a frequência é muito grande, chega a voltar a gente por falta de espaço. Então é uma história, quer dizer, uma história que a gente teve. E tivemos a alegria, quando a gente fala, de levar isso para o Brasil de norte a sul. Tivemos a alegria depois de fazer a versão internacional. Música no Museu já foi a cidade de países de todos os continentes. Já fomos à Austrália, Índia, Vietnã, Marrocos, Estados Unidos, por exemplo, fomos Carnegie Hall em Nova York, no LACMA em Los Angeles, no Kennedy Center em Washington, e vários outros, na Argentina. Ô, Serginho, não é à toa que eu falo que o Rio de Janeiro é capital cultural. Não, e é um tambor, quer dizer, uma coisa que... E lembrando aqui, quer dizer, as pessoas não se dão conta que aqui é a sede da TV Globo. A TV Globo, aqui tem a Record também, tem um parque muito importante. Então as televisões estão aqui. Você tem as livrarias, as grandes livrarias estão aqui. Você tem as peças teatrais, os teatros do Rio de Janeiro são enormes, são quantidade grande de vários aspectos e várias peculiaridades. Então você reúne aqui, você tem um carnaval ímpar. Então tudo isso faz parte da cultura do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, movimenta uma cadeia produtiva muito grande. Então você tem ao redor da cultura todos os segmentos comerciais, industriais, porque necessários para fazer as coisas que são feitas pela cultura.
É verdade, eu estive conversando aqui com o Sávio Neves e com a Célia Domingues sobre o carnaval e quanto que como que isso movimenta a economia de uma forma geral, né? Houve uma discussão muito grande com relação à Madonna, aqui no Rio de Janeiro, e ainda há uma polêmica bastante razoável com relação ao quanto se investiu no evento da Madonna e quanto poderia ser investido em tantos outros que eu vejo mais conectados à nossa realidade. E o Música no Museu definitivamente é um que realça não só a nossa história, mas a nossa cultura e enriquece a quem participa desse evento, que eu acho muito importante. Eu me lembro do meu pai há um bom tempo falando de você, falando do Música no Museu, falando, puxa, mas eu fui, mas que coisa maravilhosa, aquele jeito dele que você conhece bem, né? Que coisa maravilhosa. Cheguei a me emocionar. Então, realmente, eu acho que nós precisamos aproveitar mais do que o Rio de Janeiro tem de bom. E essa forma com que você leva a cultura, até mesmo o nosso querido Ricardo Cravo Albim, que também é da música popular, quer dizer, da música popular, a gente se entrosa, se integra, né? Porque a nossa vertente é música clássica, basicamente. Sim. E ele com a música popular, quer dizer, então a gente tem essa integração, ele mesmo é muito ligado a gente, já fez depoimento um dos nossos livros, contando a história da música no museu, fez um depoimento quer dizer, muito elogiado para a gente. Quer dizer, uma coisa assim nos gratificou muito, até pela personalidade dele, pelo que ele faz. Eu sou verbete do dicionário que ele organizou, quer dizer, então tem uma história com o Ricardo, e que presidiu durante muitos anos, o Conselho de Cultura da Associação Comercial, e hoje é benemérito, como eu também sou, e tem uma folha de serviços prestados à cultura brasileira. Quer dizer, extraordinário, incontesta. Seria um nome assim, de grande expressão para a Academia Brasileira de Letras, pelo que ele representa. Acho que o Ricardo tem uma folha de serviço na área cultural invejável. Quer dizer. É verdade. Olha que nós temos um grande amigo, querido, o Joaquim Falcão, na academia, um imortal, e já vamos começar a campanha para o Ricardo Cravo Albim, porque realmente é um nome de uma relevância muito grande para o Brasil, estando no Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. E você falou do Joaquim, eu tenho uma alegria muito maior, porque pena que eu não estava preparado para vir hoje aqui, quer dizer, foi um convite assim muito fortuito, para mim muito agradável e muito importante, mas eu teria trazido aqui o livro que eu escrevi sobre Música no Museu, 25 anos, uma vida, contando a nossa história. E quem fez o prefácio foi o Joaquim Falcão. Então tem uma ligação assim, muito grande com o Joaquim, ele é testemunha do nosso trabalho. Tivemos um texto quer dizer, foi importante, porque o livro tem um texto do falecido Luiz Paulo Horta, que à época foi um dos grandes estimuladores do Música no Museu, mas tem na orelha o Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, o Arnaldo Nisquier, entre tantos outros que fizeram depoimentos sobre isso, está tudo no livro. Então eu fico com pena de não ter trazido para mostrar. Não, mas você não perde não, porque você me diz como é que as pessoas podem acessar ou adquirir o livro, e a gente põe o link lá. Tá, vou fazer isso. Então vou pegar a capa do livro. Ele está à venda na Livraria da Travessa. Bacana. Então tem todas as travessas, inclusive em Portugal também. Eu fiz o lançamento do livro. Eu fiz o lançamento no Rio aqui, foi um sucesso. Foi na Livraria Ipanema e a fila estava grande que entrou pela Visconde de Pirajá. Eu estava fora do Rio, você me chamou, eu queria ter ido,
mas eu estava fora do Rio, não consegui estar. Mas quando eu vi as fotos, eu falei, mas meu Deus, o Sérgio está parando o Rio de Janeiro? Foi. E para mim, eu vendi 42 exemplares em Lisboa. Para mim foi também um número muito expressivo, porque está fora do Brasil, quer dizer, convidei pessoas e foram. Então foi para mim muito agradável, porque ele complementou concertos que nós fizemos em Portugal, no Grêmio Literário, que é um local lindo, um local histórico, foi fundado por Dona Maria II, e que tem, quer dizer, grandes nomes da cultura portuguesa participando. Alexandre Herculano, quer dizer, foram pessoas que frequentaram, em certa época, frequentaram o Grêmio Literário, e é um dos clubes mais fechados de Lisboa, então de Portugal. Ô Sérgio, sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? O Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Centro de Negócios RJ+, ele tem uma missão, promover negócios no Estado e no país através do Estado do Rio de Janeiro. E eu fico pensando, como é que a cultura, como é que a gente pode auxiliar na promoção de negócios nesse entorno, nesse ecossistema da cultura? Como é que o Música no Museu pode ser um agente nessa promoção de negócios? A gente está pensando um pouquinho fora da caixa, né? Como é que pode ser? Eu acho que o principal é que a gente consiga patrocínios, porque todos os concertos são gratuitos. É uma questão que eu fiz desde o início, que quando eu montei o projeto é que seja gratuito. Depende de leis de incentivo. Então o que a gente depende hoje é de aportes de empresas que possam colaborar com um projeto que tenha esse objetivo. Quer dizer, a gente tem hoje uma linha de ação, tem um objetivo, tem uma história, não é uma aventura, não é um projeto que começou e acabou no mesmo momento, nada disso. A gente e criando sempre novidades. Quer dizer, quando eu disse que criamos o Oficina Mais 60, no contraponto a gente tem um programa para crianças chamado Brinquedos Cantados, em que a gente apresenta para as crianças um programa lúdico bem interessante, com música clássica, mas com personalidade, com personagens específicos para criança. Então é por isso Brinquedos Cantados. E a gente tem também uma outra vertente, que é os Sons do Brasil, onde nós apresentamos a pujança da música brasileira e as influências. Quer dizer, você tem a indígena no norte, você tem no sul a influência europeia, no sudeste você mistura, então você tem o africano, que tem uma presença marcante com congada e outras coisas. Então a gente tem esse programa montado e tem feito esse programa já com alguma frequência. E principalmente, quer dizer, o Música no Museu é dividido em 5 temporadas. Curso de verão, de outono, inverno, primavera e Natal. E a cada mês a gente privilegia um tema ou um naipe. Então tem mês de pianos, tem mês de cordas, tem mês de sopros, tem mês de percussão, tem mês de voz. Em que mês nós estamos, Sérgio? Nós estamos em julho, que é o mês das harpas. Legal. E essa ideia das harpas surgiu lá atrás. Este ano estamos fazendo o 19º Rio Harp Festival. E aí vem a criatividade, também como posso dizer, os desafios. Porque a gente vai inventando e reinventando. Então a gente já fez, por exemplo, tem casos específicos e curiosos. Em 2006, se eu não me engano, a maior arpista da França veio ao Brasil para participar do festival. Chama-se Catherine Michel. Aí ela faz a pergunta se poderia trazer o marido. Claro que não, porque pela lei de Rouanet só poderia pagar a música, o musicista, e nunca um acompanhante. Aí nós descobrimos que o marido dela era simplesmente Michel Legrand. E aí eu consegui uma situação curiosa também. Eu consegui que tivesse um patrocínio para ele pagar a passagem dele e tal, e fizesse uma apresentação no Canecão. Não tem nada a ver com a gente. Aí no dia que ela foi tocar, que foi na Sala Cecília Meirelles, ela foi com ele. E aí eu perguntei se ele gostaria de tocar. Ele tomou-se amor por mim e tal, aceitou tocar. E de público ele disse, maravilha. esse rapaz, assim mesmo,
Esse rapaz conseguiu fazer comigo duas coisas inéditas na minha vida. Primeiro, eu tocar com minha mulher, nunca toquei, tocando aqui. Olha. E segundo, é a primeira vez que eu toco no mundo inteiro sem ganhar cachê. Só ele mesmo para conseguir isso. Então foi uma... Tivemos isso. Tivemos outra coisa também. A arpista da rainha da Inglaterra toca numa harpa de ouro, uma coisa toda. E ela fazia um trabalho, eu descobri, além de ser uma excelente arpista, ela faz um trabalho benemerente perante comunidades, doentes, hospitais. E a sensibilizei para vir ao Rio de Janeiro e ela aceitou. E ela, 15 dias antes, tocou no casamento do príncipe, no Buckingham, uma coisa assim. E quando eu trouxe para cá, eu disse a ela que se ela aceitaria tocar numa favela. Na época era favela, a gente não falava em comunidade, hoje é comunidade. Eu gosto do nome favela, tá? Também gosto. Aí ela gostou e ela tocou lá, tocou no Hospital do Câncer, fez porque ela era assim uma embaixatriz, uma embaixadora de um trabalho social da Inglaterra. Então foi isso. Aí saiu nos jornais. A princesa, a arpista do Buckingham, do Palácio à Favela. Então saiu, então o Festival de Harpas tem essas peculiaridades. As coisas que você fala até arrepia a gente, né, Sérgio? Tem porque histórias, assim, o impacto disso... Histórias, dando repercussão. Então a gente vem fazendo com o Festival de Harpas, como eu disse, na 19ª versão, fazendo, desdobrando. Agora, a gente, por exemplo, o CCBB que nos patrocina, está com problema no hotel, de problema no teatro. Então não havia teatro para poder fazer e tal. Então a gente fez meio que no peito e na raça agora em julho. E agora estamos acertando com o CCBB quando o teatro ficar pronto, para ver se a gente faz em setembro também um desdobramento. Aí o que eu fiz? Eu convidei os arpistas por mês e dei alternativa de setembro. Então eu tenho alguns que virão em setembro. Só que setembro o que tem contra nós? Rock in Rio, hotéis lotados, o dólar subindo brutalmente, quer dizer, então a gente vai fazer uma coisa com sacrifício, mas vai fazer. Então o que é importante é que a gente possa fazer ter criatividade. A gente expandiu isso para uma versão europeia. Como é que surgiu isso? 3 arpistas que gostariam de vir ao Rio tinham um problema de agenda. Então eu sugeri a eles, olha, por que vocês não fazem o festival, o Rio Harp Festival na sua cidade? Eu mando o banner para vocês, boto vocês no catálogo e vocês participam e eu faço a versão europeia. Desses 3 virão 6, depois virão 7. Então 7 países participando, com 10 cidades participando do festival. Então a gente criou, o que aconteceu boa para o Brasil? A gente tornou o Rio Harp Festival, o maior festival de harpas do mundo, em duração, em número de concertos e número de países. Então nós temos o Brasil, mais 7 países, 8 países fazendo o festival. Isso dá uma repercussão mundial muito grande e reverte para o Brasil. O Brasil hoje faz parte, o Rio de Janeiro principalmente, do circuito mundial da harpa. E que não existia. Quer dizer, se perguntar o que eu tenho, o que eu posso dizer, o que você fez, eu fiz, botar o Brasil, botar o Rio de Janeiro do circuito mundial da harpa. Porque é uma conquista para nós. E nós não tínhamos tradição de harpas. A harpa era dificílimo ter um harpista aqui. É muito caro uma harpa, é muito cara a manutenção de uma harpa, é muito sensível, é um relógio. A afinação de uma harpa deve ser... Não. A harpa me lembra anjos, né? Exatamente, tem uma... O Rei Davi, quer dizer, a gente tem uma história, eu estou resgatando tudo isso com o Festival de Harpa. Mas o Festival de Harpas tem principalmente isso. É caro, você não consegue, só quem tem harpa são as orquestras. Uma harpa custa $40 mil. Porque ela custa 25, 20, mais o imposto chega ao Brasil por $40 mil. Você multiplica por 5. 5? 6. 240. Perto de 240, 250 mil reais, $250 mil. Exatamente. E outra coisa, as cordas das harpas são de tripa de carneiro. Custam $150. Chega a custar isso. Então hoje só pode ser arpista através das escolas de música.
Só quem goste Para muito... ter uma harpa em casa... É muito difícil. É muito difícil. Fazer o festival de harpas, eu me lembro que a primeira versão, a gente andou catando harpa por tudo quanto é canto. A Polícia Militar tinha harpa, o Corpo de Bombeiros tinha harpa, as orquestras tinham harpa. Então a gente pedia emprestado. Depois a OSB nos emprestou. Quer dizer, foi uma aventura. E continua sendo uma aventura. A cada ano é uma novidade, uma aventura. Ô Sérgio, sabe que eu ouvi pela primeira vez um hino brasileiro na harpa, na posse do Josier. Sim. Na nossa posse aqui, nessa gestão da Associação Comercial. Exatamente. Que foi uma coisa assim... É indescritível, não dá para descrever a emoção que é você ouvir o hino numa harpa. Não, e várias coisas. Não tentarei descrever porque é impossível. Não, mas hoje, por exemplo, do CCBB, nós tivemos uma apresentação de harpas da Índia, eles tocam sentado no chão, a harpa é diferente, não é harpa... Quer dizer, o Festival de Harpas está mostrando harpas de vários tamanhos, vários tipos e vários sons possíveis de uma harpa. Então nós vamos ter, por exemplo, a harpa africana koto, que parece um berimbau, mas não é, porque parece. Você tem a harpa koto, que é a harpa japonesa, que eles também tocam sentados no chão. A harpa indiana, que é sentada no chão. A libanesa, que também aí mistura um pouco. Com a harpa tradicional, a harpa de concerto, a harpa que tem na orquestra. Quer dizer, você olhando numa orquestra, ela fica ao lado esquerdo de quem olha meio escondida. Ela só vem para frente quando o solista é um harpista, senão ele fica ali. É um som maravilhoso, complementa uma orquestra, mas não vem para frente. Foi o que a gente fez com o Festival de Harpa, trouxe a harpa para frente. Então, ao trazer a harpa para frente, a gente conseguiu dar uma expressividade à harpa. Quer dizer, as pessoas hoje já conhecem a harpa, já sabem. E o som da harpa, que vai desde da música antiga, da barroca, até a música moderna, o rock, o heavy metal, tudo isso tocado em harpa com arpistas diferentes tem um arpista chileno, por exemplo, que toca rock. Toca rock? Como é que é isso? Ele usa a harpa, por exemplo, como se fosse um violão elétrico, uma guitarra. Com a corda de tripa de carneiro. De carneiro, assim mesmo. É um negócio espetacular. Você tem, por exemplo, um grupo brasileiro que toca heavy metal também, que é lá de São Paulo. Você tem outros grupos que tocam outros instrumentos e que se inserem num grupo de harpa. Nós temos harpistas tocando com coros. Harpistas, por exemplo, no Festival de Harpa, nós vamos ter na Academia Brasileira de Letras harpistas tocando com orquestra de gaitas de foles, que é um trabalho muito meritório feito em São Gonçalo, que é um ex-oficial de Marinha, que era da banda de fuzileiros navais. Ao se reformar, ele pediu para ficar com as gaitas de foles antigas, começou a fazer isso com crianças da comunidade. Hoje ele tem uma orquestra excelente e vai tocar lá. Então a gente tem essa mesclagem durante o festival, é muito interessante, e eu quero fazer um convite a vocês. Quem quiser assistir o festival é só acessar a nossa programação no www.musicanomuseu.com.br ou então www.rioarpfestival.com.br. Ali tem toda a programação, é só acompanhar, é de graça. A gente só pede para chegar meia hora antes, porque lota sempre e os espaços não são tão grandes. Eu vou recomendar que chegue uma hora antes, Uma hora antes. E você vai ter lá também na descrição do vídeo, vai ter a programação para que você consiga participar e até se programar. Você que está em São Paulo, você que está em outras localidades. Em São Paulo nós vamos fazer na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então vai ser... Então os lugares são diferentes. Todos eles são lugares históricos. Todos eles têm uma ligação ou de arquitetura, ou de história, ou de artes plásticas. A gente tem toda essa vontade de mostrar os espaços que a gente tem, colocando um programa de qualidade. Ô Sérgio, esse é um local para as pessoas se encontrarem e, de repente, também falarem de negócio, tomar um cafezinho e abrir ali algum tipo de conversa para depois desdobrar.
É um local... Tem de tudo, tem de tudo. As pessoas... Porque às vezes a gente cita, de uma forma ou de outra, um agradecimento à Universidade Estácio, por exemplo, que tem nos apoiado, o Instituto Iudux. E está lá uma pessoa e a gente chama, agradece a presença, patrocinando. O que acontece? Depois as pessoas chegam lá e tentam conversar de assuntos pertinentes que poderiam... Assim, e eu acredito que tenha surgido alguma outra coisa em função desses contatos. E curiosamente, as pessoas se ligaram até afetivamente. Tem esse pessoal mais velho, inclusive, que tornou, quer dizer, o Música no Museu tornou-se uma forma de encontro. E desse encontro gerou relações assim entre pessoas de idade. Quer dizer, tem uma coisa curiosa também. Então é um local muito fértil. Descobrindo veias aí, Quer dizer, desdobramentos importantes. Porque as pessoas de terceira idade não têm alternativa. Quer dizer, o fato é que houve um empobrecimento da população. Isso eu vejo, porque eu faço pesquisa de público, eu vejo perfil aposentados, pessoas que tiveram oportunidade e gostavam de música clássica, estão sem alternativa no seu Música no Museu, que é de graça. Não pode pagar R$80 do Teatro Municipal, não pode pagar na sala, apesar de ter coisas mais baratas. O Música no Museu oferece isso, programas de qualidade barato, que é de graça. Então o que acontece é que há um estuário de pessoas que vai começando e volta com a família. Quer dizer, como a gente leva alunos de escolas para assistir os concertos, é muito comum esses alunos que foram pela escola levar o pai ou a mãe, ou então a avó, até a avó, para assistir no fim de semana em determinado lugar, porque ele pega o programinha e gostou e chama a família para assistir. Então tudo isso a gente viu em 27 anos, a gente só vê isso. E é muito comum ser abordado na rua de alguma pessoa que assistiu Música do Museu, me perguntando sobre o programa, quando é que vai ter, já começou... E a gente fica surpreendido com a quantidade de pessoas que você não sabe, anônimas para mim, mas que não sabe que já assistiram Música no Museu. Quer dizer, então é muito agradável a gente ter. E tem passagens engraçadas. Uma vez eu estava numa fila do teatro, fila enorme, e aí quem foi? Teve, acho que a Maria Pompeu. E a Maria Pompeu disse, o senhor não tem que entrar em fila, não. O senhor é um benfeitor da cultura, o senhor tem que ir lá para frente. Aí perguntaram quem é a música no museu, ele é música do Deus. O fato é que me levaram para frente da fila, sob protesto, que eu não queria fazer uma coisa dela, e acabei não pagando a entrada, passei direto, fui convidado a assistir. Então, coisa desse tipo. Quer dizer, então você tem gratificações desse tipo de carinho com as pessoas que têm com você. Então é o resultado bom que a gente tem das dificuldades. Que montar um projeto desse não é brincadeira. Ele reúne não é só o Música no Museu. Os projetos culturais, eles reúnem um universo de negócio muito grande. É o programador visual, é o assessor de imprensa, é a produção, é a divulgação, a gráfica, imprime os projetos, é a pessoa que trata da mídia social. Quer dizer, você tem em torno de um evento cultural 20 atividades interligadas. Então é uma coisa importante de movimentação da economia. Quando você fala, por exemplo, no Centro de Negócios da RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, você verifica que um projeto cultural é uma forma muito grande de entrosamento, de conhecimento, de crescimento. E nesse universo, por exemplo, o Sebrae atua muito. O Sebrae faz um grande trabalho de estimular empresas pequenas e médias para ampliar a sua atividade. E usa muita cultura sobre tudo. Então a gente vê que é uma ligação que se amplia e que não tem fim. Ela começa e é igual à ética do Haroldo Araújo, que diz que a ética é um princípio que não pode ter fim. Sim, estou até com saudade dele. Então o que acontece é isso, quer dizer, a cultura é isso, é um princípio que não pode ter fim, e não tem fim. Ele interliga várias atividades ao mesmo tempo, quer dizer, é um fator propulsor da economia do Rio de Janeiro, principalmente,
e de vários outros estados, e do Brasil inteiro. Quer dizer, você tem hoje uma importância da cultura muito grande. Ô Sérgio, como é que funciona para uma empresa aqui do nosso ecossistema que não tenha o volume ou o pagamento de ICMS, de impostos, no volume que justifique ele contribuir através de uma lei de incentivo, mas que tenha interesse sim em contribuir com esse projeto? Você tinha feito uma sugestão de quem se inscrevesse pelo RJ+, tivesse um local especial lá, reservado. Como é que funciona? De repente, alguém que está assistindo a gente fala, puxa, olha, meu coração está aqui emocionado com essa questão cultural, com a música, mas eu não vou. Como é que eu vou participar disso aí? Ele está falando em CCBB, ele está falando em Petrobras. Como é que eu participo disso aí? Ele pode ter uma participação, uma contribuição, de repente, mensal para o Música do Museu, independente de lei de incentivo, que ele faça um aporte direto e, com isso, evidente, é de graça, mas que ele possa enviar pessoas, ou até mesmo, a partir do momento que a gente tem essa proposição de ter uma cadeira lá na frente, 2 cadeiras lá na frente, para quem for do RJ+, essa pessoa poder, sim, chegar e sentar nessa cadeira do RJ+, nos eventos do Música no Museu, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Lisboa. Sim, tudo com o maior prazer. A gente tem um espaço privilegiado para os membros do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com certeza. A gente pede apenas que mande um e-mail para nós, música no museu 1, numeral, @gmail.com, com o seu nome e endereço, e gostaria de assistir dia tal. E aí a gente responde separando um espaço. A gente tem sempre 5, 10 lugares que a gente guarda para situações especiais que a gente tenha, ou estão convidados do próprio local. Isso aí não entra, não há disputa com o público dessa separação de convite. Então a gente tem legal, e ele também pode, através desse e-mail, falar, olha, Sérgio, eu me interesso em contribuir, minha contribuição aqui pode ser de, sei lá, eu vou dar aqui um número, a gente não combinou isso, olha, eu posso contribuir com R$500 por mês, eu posso contribuir com R$100 por mês, e de repente, as formiguinhas, elas também fazem a estruturação para o seu inverno. E, de repente, esse conjunto de pessoas contribuindo, mesmo com uma cota de pequena participação, vão transformar, vão fazer com que o Música no Museu alcance novos espaços. Olha, você está me dando uma ideia que eu vou começar agora. Então, a ideia de... Não é uma corrente, não é uma coisa... Ou criar um crowdfunding, exatamente, de repente. Com certos critérios, porque... Quando você faz através de uma lei de incentivos, você tem todo o acompanhamento, auditoria, tem todo o rigor que essa lei se impõe. Então você não sai você tem um quadrado, você não pode sair do quadrado. Quando você tem isso, quer dizer, esse apoio é importante, mas a gente tem que informar que eu tenho um recurso paralelo de X, a própria lei informando que através de um crowdfunding eu tenho isso. É um trabalho grande. Como é um trabalho grande, da gente cobrar R$1 de ingresso, porque a gente tem que prestar conta de R$1. Quando você cobra R$1, você cobraria de mais de 60 anos 50 centavos. Quer dizer, então, isso tudo complica você fazer qualquer receita, R$10. Mas ajudava o projeto, mas eu optei por esse caminho, tá? Ser de graça. Então a gente aceita, claro, você está me dando uma ideia, eu vou agora burilar essa ideia de fazer umas cotas mensais. Uma cota mensal pequenininha, daquele que simpatiza e acha importante que esse projeto continue alcançando mais. Aqueles que se manifestarem, a gente vai conversar, vai até trocar ideias no sentido de qual é a sua disposição. Posso X, posso Y, posso Z. Tá? Vou levar em conta esse nosso podcast. Foi muito importante, que me deu uma ideia de como fazer alguma coisa paralela às leis de incentivo.
Mas Bacana. também aquelas empresas que tiverem disponibilidade na lei do ISS, ICMS e da lei Rouanet, nós estamos muito abertos e muito interessados nisso. Então isso para a gente será muito importante. Legal, porque isso é ESG também, né? É o lado social dessa história, e esse lado social pode ser feito dessa forma e a empresa alcançando não só os seus colaboradores, trazendo uma diversão, um entretenimento cultural para os colaboradores, mas também para as famílias e para o ecossistema ao qual ela pertence. E a gente desenvolver, quer dizer, eu aproveito muito músicos, principalmente jovens, ganhadores de prêmios. Então todos eles tocam no Música no Museu, a gente dá um espaço. E é comum também, porque como a gente faz o ano inteiro e em muitos espaços, a gente ter condição de convidar estrangeiros que vêm ao Brasil através das embaixadas, dos consulados, a gente dá espaço para eles. Então a gente tem uma versatilidade muito grande e uma possibilidade de organizar, de trazer pessoas para assistir. Então é uma coisa muito gratificante até. Sérgio, eu te parabenizo pela forma com que você tem conduzido o Conselho de Cultura da Associação Comercial. Te parabenizo por ser um realizador desse processo de aculturamento e de levar o Rio de Janeiro para fora do Rio de Janeiro, para fora do Brasil, para que mais pessoas olhem com os olhos que precisam olhar para o que a gente faz aqui. Então, considerações finais, Sérgio. Eu só queria agradecer esse espaço que você está me dando, a oportunidade de falar com tantas pessoas que assistem esse podcast, que eu sou um dos que assiste também, essa versatilidade com que você conduz com tanta habilidade os vários assuntos, que também quem organiza e quem participa tem que ter uma noção geral, e você tem essa noção geral e até específica. A gente tem uma equipe grande aqui, tá? Específica que possa dar essa possibilidade. Então eu só tenho a agradecer. Queria dizer que vocês todos são convidados para assistir os concertos do Música no Museu. Basta acessar os nossos sites, que eu estou repetindo, www.musicanomuseu.com.br, ou então no Festival de Harpas, www.rioharpfestival.com.br. Estão todos convidados e gostaria muito de depois de fazer um balanço de que foi o nosso Festival de Harpas aqui mesmo. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. E a programação também, Sérgio, eu vou colocar na descrição aqui para quem quiser e participar dos diversos que acontecem, as pessoas poderem fazer dessa forma. Você está vendo como é que isso aqui é uma casa, é um local onde pessoas extremamente capacitadas e muito bem intencionadas, mas com mangas arregaçadas nesse processo de transformação, participam. Então, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado que tem um novo vídeo lá, mas mais importante do que isso, vem aqui para esse time para fazer parte desse processo de transformação. Nós precisamos de mais braços. Então vem para cá com a gente. Obrigado, Sérgio. Eu já estou aqui, agradeço dos dois lados, que eu também assisto e agora está sendo protagonista desse trabalho que você faz. E agradeço muito, muito a você. Agradeço em nome da Associação Comercial, do nosso Conselho de Cultura, e particularmente ao nosso Música no Museu e Festival de Harpas, que a gente teve a oportunidade de abertamente falar sobre os dois projetos. Quer dizer, dois não, eles se integram. O Rio Harp faz parte do Música no Museu. Bacana, parabéns. Fica com a gente.